Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Que alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. Muito alegre meu coração de poder estar sempre aqui. Quando a gente vem aqui em Goiânia, a gente tem esta alegria de poder estar cultuando com os irmãos. Que Deus abençoe o pastor Wesley, Deus abençoe a pastora Josi, Deus abençoe todos os nossos irmãos, Marcos, Natália, o Davi. Davi disse que estava muito preocupado com a senhora, que a senhora ia chamar a atenção dele por não ter vindo para o culto, né? Mas Davi é uma figura, né? Deus abençoe, no nome de Jesus. Eu quero dizer aos nossos irmãos que toda vez que a gente vem cultuar com os irmãos aqui no culto, sempre meu coração se alegra muito de poder estar aqui com os irmãos. E eu tenho certeza que Deus ele vai continuar ministrando aos nossos corações a palavra de Deus, que a palavra de Deus possa fluir na sua vida, que você seja edificado através da palavra e que a sua vida seja transformada cada dia mais no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia no texto de 1 Reis, o capítulo de número 19. 1 Reis, capítulo 19, é uma leitura de um texto que me chama muito a atenção, a partir do versículo de número 15. A partir do versículo 15, eu quero ler com os irmãos alguns textos nessa noite. E depois eu quero estar lendo o capítulo de número 2 de 2 Reis também. Mas primeiro esse texto aqui. Amém? Amém. Sentado como os irmãos estão, o texto diz assim, texto da palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Malã, ungirás profeta em seu lugar. Diga assim comigo: ungirás profeta em seu lugar. E há de ser que escapar da espada de Zerubabel, matar-lo-á Jeú. E o que escapasse da espada de Jeú, matar-lo-á Eliseu. E também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O versículo 19, partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Diga assim comigo: e partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafete, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E estava com 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois o que te fiz eu? E voltou, pois, de seguir, e voltou, pois, de o seguir, e tomou as juntas dos bois, e o matou, com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou-se e seguiu a Elias e servia. Diga assim comigo: e seguia a Elias e o servia.
Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de nessa noite trazer esta palavra, ainda ler com os irmãos apenas o verso de número 9, do capítulo 2 de 2 Reis. O texto diz assim: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te de que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Somente essas leituras dos textos, eu quero nessa noite trazer uma palavra que veio ao meu coração, baseado nesse texto aqui. Esse texto é um dos textos que toda vez que eu medito nessa palavra, nessa passagem, chama muito a atenção porque fala de um personagem da Bíblia, que todos nós conhecemos esse personagem e sabemos da sua vivência que ele tinha com Deus. E é claro que se fosse para a gente aqui falar apenas do profeta Elias, a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando sobre esse profeta, e ele traria para nós grandes lições, ensinamentos, e edificaria muito a nossa fé através do seu jeito, da sua postura, do seu comportamento, da sua fé, da sua fidelidade a Deus, do seu currículo como profeta, como homem de Deus que ele era. É claro que a gente vai entender que durante o percurso do seu ministério, da sua caminhada cristã, ele também teve as suas dificuldades, teve os seus momentos de crise, seus momentos de dificuldade, de lutas e de pelejas, ao ponto dele pensar em desistir. Na verdade, ele foi um homem que desafiou, um homem que profetizou, e quando ele falava, Deus assinava embaixo, e coisa extraordinária acontecia através do profeta Elias. Só que você vai perceber que já do capítulo de número 18, você vai perceber que ele vai ter algumas dificuldades. Depois que ele desafia os 450 profetas de Baal, posteriormente ele vence aquele duelo, aquela peleja. Depois daquelas vitórias, da grande vitória do povo de Deus, você vai perceber que ele foi ameaçado por Jezabel, e essa ameaça foi como se viesse uma flecha do seu coração, ao ponto dele temer e ter medo, e ao mesmo tempo ele sentiu aquele temor ao ponto dele achar que chegava, que estava tudo encerrado, o seu ministério já havia se findado ali, e ele resolve então fugir, ele resolve se esconder, e por algumas vezes ele se sente assim num estado depressivo, um homem que, se fosse falar aqui da sua fé, nós poderíamos aqui falar muito sobre ele, mas que porventura nesse momento agora ele se encontra em uma dificuldade muito grande. Deus fala com ele, Deus ele alimenta, Deus envia o seu anjo, Deus traz despertamento para ele. Parece que ali não é o suficiente, e era algo assim tão extraordinário ouvir Deus falar, pastor, que era uma coisa impressionante, a forma que Deus falava, a forma que Deus cuidava dele, a forma que Deus tratava ele. Ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Ele vai se escapar, vai querer fugir, vai para esconder nas cavernas. Lá também Deus vai ter um encontro com ele, fala com ele. Ele vai ter uma fala com Deus, dizer: Deus, olha, eu sou muito temente, eu sou muito crente, eu sou muito fiel, o Senhor sabe que eu tenho temor ao Senhor, mas existem situações que não dá mais. Mataram todos os teus profetas, mataram todos eles, só eu escapei. E aí você vai perceber que Deus vai dizer para ele: olha, você precisa se levantar, você precisa andar, porque grande é a tua caminhada ainda tem muito para você fazer. E o que tem para mim fazer então, Deus? E Deus vai dizer para ele: você vai ungir Azael, rei sobre a Síria, você vai ungir Jeú, filho de Nínice, ungirá rei sobre Israel, e você vai também ungir a Eliseu, que ele vai ser o teu sucessor, que ele vai ser
o homem que vai te substituir para dar continuidade ao ministério profético. O que me chama a atenção aqui então agora é que ele tem essa transmissão de ungir os 2 reis, o rei da Síria, o rei de Israel, mas ungir também o seu sucessor, que é o profeta Eliseu. O que eu quero aqui falar então é justamente sobre o profeta Eliseu, o Eliseu, que na verdade você vai perceber do texto que lemos, que Elias ele tem aquela graça e ele tem aquele discernimento de ir e cumprir com o que Deus está falando com ele. E a Bíblia diz que ele encontra com Eliseu. Só que quando ele encontra com Eliseu em um local totalmente assim desprovido, não era em um culto, não era em um lugar de oração, não era em um lugar onde eles reuniam para adorar a Deus, não era no encontro de profetas. Ele encontra com Eliseu em um campo, lavrando terra, cuidando de terras, trabalhando na fazenda, trabalhando na roça. E ali a gente vai perceber que esse encontro mudou a vida de Eliseu. O que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos sobre as percepções espirituais diante do chamado de Deus, que é justamente essa percepção que Eliseu vai ter quando tem um encontro com Elias. O que me chama a atenção é que parece que eles nunca tinham se encontrado, mas Deus fala, mas Deus orienta, mas Deus direciona, e diz que ali é, de fato, o homem escolhido que seria o seu sucessor, que seria o seu precursor, aquele que estaria dando continuidade ao seu ministério, à sua chamada, o chamado profético. Nós entendemos então que quando ele chega lá, e a palavra de Deus diz, aqui eu quero frisar esse texto da palavra do Senhor, que ele diz assim no versículo 19: e partiu, pois, Elias dali, e achou-se Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com suas 12 juntas de bois, e estava com a 12ª. E Elias passou-se por ele, lançou-se a sua capa sobre ele. Olha o que diz o texto aqui, meus irmãos. E Elias passou-se por ele e lançou a sua capa sobre ele. Diga comigo: e Elias passou sobre ele e lançou a sua capa sobre ele. E a Bíblia diz que então ele se levantou e seguiu e o servia. Estas partes aqui que me chamam muito a atenção, pastor. Olha o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto. Primeiro, irmãos, a gente vai entender que muitos são chamados, mas são poucos que têm essa percepção espiritual. Muitos são chamados, mas são poucos que entendem esse momento do chamado, esse momento em que Deus está vocacionando. Nós entendemos que Eliseu, ele é um homem comum, como eu disse aos irmãos, um homem lavrador de terra. Ele era um homem que quando você olha, quando você estuda essa história, você vai perceber que possivelmente ele vinha de uma família rica, uma família próspera, uma família de pessoas que tinham terras, que tinham animais, porque tinha 12 juntas de bois que ele trabalhava, que ele lavrava a terra. E ele tinha uma vida comum, uma vida normal, uma vida de sintonia normal na roça, com a família, com os pais. Aparentemente parecia que nunca seria ele o homem escolhido, o homem chamado, que seria o sucessor do profeta. Eu estou falando do profeta Elias. Eu não estou falando de um qualquer sucessor, de alguém por aí, um aventureiro. Eu estou falando de um homem, aleluia, que carregava consigo as marcas do ministério, que carregava consigo a chamada da obra de Deus, que tinha uma vocação extraordinária. E agora, para ser o sucessor de um homem como Elias, Deus está escolhendo Eliseu. E Eliseu, ele tem essa percepção na questão espiritual. Quando ele recebe a capa, quando a capa vem sobre ele, ele está entendendo que a partir daquele momento a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Deus vai estar fazendo algo extraordinário na vida dele, que ele vai deixar tudo para seguir a um propósito maior que Deus está levando a ele. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Oh, aleluia.
Aleluia. Esse lavrador de terra teve a sensibilidade para conhecer que Deus estava mudando o rumo da sua história. Esse lavrador de terra, Deus estava agora fazendo algo extraordinário na vida dele. Esse lavrador de terra, ele tem a percepção que aquela capa lhe representava muito. Aleluia. Ninguém conhecia, ninguém falava sobre ele. Ele morava na roça, mas possivelmente Deus já havia falado com ele. Deus já havia direcionado a ele em algum momento na sua vida. Deus não escolheu ele do nada. Possivelmente ele era um bom crente, servo de Deus, servia a Deus, porque Deus não vai chamar quem não tem vocação, quem não tem chamada, quem não tem ministério. Deus não vai chamar uma pessoa só por chamar. Então Deus viu virtude, Deus viu qualidade, Deus viu lealdade, Deus viu fidelidade, Deus viu compromisso. Deus viu que ele era o homem escolhido, por mais que fosse lavrador de terra, mas não significava, aleluia, que ali seria o momento da vida dele, que ele ficaria ali para sempre. Deus mudaria a sua vida por completo a partir daquele momento que ele recebe aquela capa. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos, dizendo em primeiro ponto que Deus chama no meio da rotina comum. Aleluia, olha que Deus tremendo, glória a Deus, aleluia. Ele estava no seu cotidiano, no seu trabalho, não esperando um milagre, não estava ali esperando, estava tranquilo, trabalhando, lutando no seu labor do dia a dia. Mas o chamado de Deus nos alcança quando somos fiéis, aleluia, nas pequenas coisas, nos detalhes. E quando nós passamos a ter essa percepção espiritual concernente à chamada de Deus na nossa vida. Amém, meus irmãos? O que é percepção espiritual? Percepção espiritual, irmãos, na verdade é uma capacidade de enxergar, de entender e de discernir a realidade espiritual. Diga comigo, percepção espiritual é a capacidade, aleluia, de enxergar, de entender e de discernir a realidade espiritual. Ou seja, irmãos, coisas que vão além dos nossos olhos físicos, são coisas que vão muito além daquilo que a nossa limitação física tem a capacidade de ver, de visualizar. Mas quando temos essa percepção espiritual, nós passamos a entender uma coisa, que Deus, Ele vai fazer muito além daquilo que a nossa limitação é capaz de ver, de enxergar e de observar. Aleluia! Só quem tem essa percepção espiritual vai entender, aleluia, que Deus pode levar essa pessoa em lugares mais longe. Deus pode levar essas pessoas em lugares extraordinários e a vida dela pode mudar para sempre. Ou seja, essa percepção, irmãos, ela envolve sensibilidade do Espírito Santo. Quando você ouve a voz do Espírito, quando Deus fala com você, e isso você tem que ter esse discernimento em detalhes mínimos, simples, mas você precisa ter um entendimento que é Deus que está falando com você. Quem crê nessa noite que Deus está falando conosco aqui? Aleluia! Então, percepção espiritual é algo que nos leva a ter um discernimento do Espírito de Deus, nos detalhes, em coisas que aparentemente não tem nem tanto assim a ver. Eu estava hoje, os irmãos sabem que hoje estava um frio daquele, né? E lá no Tocantins é muito quente, mas eu ouvi alguém bater na porta, porque eu falei para Deus, o Senhor me desperta para orar, eu preciso orar, aleluia, e de repente alguém bate na porta, 4 da manhã, aleluia, e me chamou pelo nome. Eu entendi, não era meu irmão que ele ia acordar às 6 horas, eu sei que ele não acordou aquele horário, aleluia, era Deus me despertando. Eu passei a ter esse discernimento, eu passei a ter essa percepção espiritual, que Deus estava me despertando para orar, para buscar e para clamar ao Senhor. Nós precisamos ter essa percepção. E é interessante também que quando a pessoa não tem essa percepção, Deus está falando com ele e não entende. Deus está orientando a ele e não está entendendo nada. E não consegue ouvir e não consegue discernir a voz de Deus. Mas quem crê que Deus fala? Aleluia. Esse momento da chamada dele não foi no templo, como eu disse aos irmãos, nem numa visão, foi no campo.
Glória a Deus. E nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus, mesmo em meio às nossas rotinas do dia a dia. Porque Deus pode falar com você no seu trabalho. Deus pode falar com você no seu dia a dia. Deus pode falar com você onde você estiver. Quem sabe ali, aleluia, nos seus afazeres, na sua correria, no seu dia a dia, você pode ouvir Deus falar nas entrelinhas com você. E você tem que ter essa percepção espiritual. Oh, glória a Deus. Segunda capa cai, mas só os espirituais vão entender. Somente ele entendeu. Eliseu entendeu o que significava aquela capa. Eliseu entendeu. Eliseu entendeu que aquela capa era algo que representava muito a questão da unção, a questão da chamada, a questão do ministério. Aquela capa, ele percebeu que havia algo profético ali. Ele teve esse discernimento. Quando o profeta Elias joga a capa sobre ele, ele vai entender, ele vai pegar e vai dizer: deixa eu ir primeiro, aleluia, despedir dos meus pais. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Porque ele está sabendo, ele tem noção, ele tem convicção que a sua vida está prestes a mudar. E esta mudança era algo assim radical. Então ele pede licença ao profeta para se despedir da família. Ele fala isso não com tristeza, mas com o entendimento de que está iniciando algo maior para a vida dele. Ele vai falar não com sentido de contrariedade, não. Mas ele recebe aquela capa como sinal de Deus, que Deus estava levando a ele a um ministério profético. E que Deus estava levando a ele a fazer uma grande obra no reino, na obra de Deus. E que ele precisaria despedir dos seus pais. E Elias vai dizer para ele: vai, volte, mas volte. Aí depois vai dizer: o que eu tenho eu contigo? Sabe o que ele estava dizendo para ele? Olha, você não é obrigado a aceitar. Aleluia. A chamada de Deus, irmãos, são para aqueles que têm essa vocação. Não adianta a pessoa pensar que vai só por empolgação, porque acha que dá para ir. Não, irmãos. Por livre e espontânea pressão, não é isso que acontece. Ele está dizendo: olha, você precisa ter ciência do que você está querendo. E ele sabe muito bem. E aí, por esta razão, que ele tem tanta ciência, que ele resolve matar o boi, a junta de bois. Ele resolve fazer um churrasco, dá para todo mundo comer, fazer um guisado, uma comida ali, porque ele estava dizendo naquele momento ali, que a partir daquela hora, ele estaria seguindo um novo destino, um novo rumo, uma nova direção, e que aquilo que ele fazia em outros tempos, aleluia, ficaria para trás. Sabe o que nós entendemos aqui ainda mais? Em quarto lugar, irmãos, ou seja, em terceiro lugar, é que o coração de Eliseu discerniu o peso do manto, o peso do ministério. Então ele teve esse discernimento que representava tudo aquilo que Elias estava fazendo na vida dele, e que ele agora estaria mudando a sua vida para sempre. E a gente entende ainda mais que ele queima o passado para abraçar o futuro. Ele queima o passado. Sabe o que significa? É que na visão do profeta não tinha um plano B. O plano B era aquele que, olha, se não der certo eu volto, se não der certo eu volto às minhas atividades normais, às minhas rotinas normais, eu volto para a lavoura, eu volto para as minhas terras, eu volto a cuidar das minhas coisas. Não é isso, ele não tem um plano B. Então ele resolve queimar, ele resolve fazer churrasco, ele não quer mais voltar ao passado, porque ele tem convicção da chamada de Deus na vida dele. Aleluia! Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Mas nós entendemos ainda no versículo 21, quando nós percebemos, no quinto lugar, a respeito da resposta de quem percebe seguir e servir.
Algo me chama a atenção aqui, pastor, nessa passagem, é que ele, na medida em que ele recebe o manto, a capa, que ele recebe esse símbolo de autoridade profética, ele poderia muito bem, a partir daquele momento ali, já começar a seguir a vida dele. Como muitos fazem isso por aí. Mas ele entende aqui a importância e o valor que tem, aleluia, da cobertura espiritual na vida de Elias para com a vida dele. Ele não tem pressa de avançar, de querer atropelar as coisas, mas ele tem dois lemas importantes e fundamentais na sua vida: seguir e servir. Seguir e servir. Diga comigo: seguir e servir. Aleluia. E a Bíblia diz que ele se levantou e seguiu e o servia. No versículo 21, ele se levantou, passou a seguir e passou a servir. Passou a seguir e passou a servir. Ele não começa pregando, ele não começa profetizando, ele não começa colocando a mão nas pessoas, ele não começa fazendo a obra, ele começa servindo, ele começa, aleluia, seguindo, ele começa servindo, ele começa ali aos pés de Elias, ele começa ali ao lado de Elias. Ele não vai abrir mão de Elias, ele não vai abrir mão do profeta. Em todos os momentos ele está lá com o profeta, ele está junto com o profeta. O profeta vai dormir, ele dorme lá com o profeta. O profeta vai para os lugares, ele vai com o profeta. O profeta vai pelos caminhos, ele vai com o profeta. Onde o profeta vai, lá está o Eliseu. Onde o profeta vai, lá está Eliseu. Aleluia. Isso aqui é uma virtude de quem de fato tem chamada e tem ministério profético na obra de Deus. Aleluia. 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 Eu pergunto nessa noite quem crê que tem uma chamada extraordinária na sua vida. A palavra de Deus para nós é essa: procura seguir e servir. Seguir e servir. Seguir e servir. Aleluia. Aleluia. Porque a gente entende que o chamado ele é respondido com humildade, com obediência, com ação, com gratidão. O chamado de Deus não se corresponde para com aqueles que não têm humildade, que não quer servir e que não quer seguir. No reino de Deus tem ordem, no reino de Deus tem normas, no reino de Deus tem regras, no reino de Deus tem hierarquia, no reino de Deus tem liderança, no reino de Deus tem pastores, tem homens e mulheres que Deus constituiu para liderar a sua obra aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Não adianta alguém dizer que é profeta. Antes de você dizer quem é profeta, diga primeiro quem é o seu pastor. Diga primeiro quem é a sua liderança. Diga primeiro de cobertura espiritual que você pertence. Quem é a liderança que você faz parte. Qual é a igreja que você congrega. Onde é que você está? Aleluia. Quem é a sua cobertura espiritual? Antes de você dizer que é profeta da casa de Deus. Aleluia. Não se constitui homens, mulheres, se eles não entenderem esse princípio do servir e de seguir e de estar debaixo da obediência da liderança que Deus o constituiu. Esse aqui é um princípio, isso aqui é regra, irmãos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz que ele seguia e ele servia. E aí você vai entender no capítulo 2 de 2 Reis. Foi por isso que eu li esse outro texto, do capítulo 2 de 2 Reis. A partir do versículo 1. Eliseu era inteligente. Aleluia! Glória a Deus! Porque, irmãos, Eliseu já estava no gás. Ele recebeu a capa. Ele recebeu a unção. Ele recebeu o ministério profético. Mas ele entende que não era a hora dele ainda.
Enquanto Elias estivesse ali, ele estava aos pés de Elias. Aleluia. Ele não se ousa de querer passar na frente, de querer atropelar as coisas. Não, não, não. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele tem a humildade, a hombridade de seguir passo a passo, passo a passo. E no capítulo 2, versículo 1 de 2 Reis, diz assim: e sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias no redemoinho aos céus, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fique-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Eu não te deixarei. Assim foram a Betel juntos. Aleluia, aleluia. Pela segunda vez Elias vai dizer para ele: olha, Eliseu, fique aqui, porque eu vou a Jericó. Aleluia. E ele vai dizer pela segunda vez: eu não vou te deixar, não te deixarei, eu vou estar com o Senhor. E eles foram para Jericó juntos. Pela terceira vez, agora o negócio é mais sério. Ele vai dizer: Elias vai dizer para Eliseu: fique aqui, porque eu vou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Ambos foram juntos. O versículo 7. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. E pararam de frente deles. E de longe, assim ambos pararam juntos ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados. Aleluia. E passaram ambos em secos. Ambos, ou seja, Eliseu estava lá. Os 50 ficaram para trás, mas o Eliseu estava lá com ele. Aleluia, aleluia, oh glória a Deus. Eliseu não vai abrir mão dele, não vai estar. Ele está com seus olhos atentos. Eu acho que nem dormir, não conseguia dormir direito. E eu preciso estar perto do meu líder, do meu Senhor. Eu não vou deixar, não vou abrir mão em momento algum. Só que aí, o texto vai dizer para nós no versículo 8, ou no versículo 9. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Porção dobrada do teu espírito sobre mim. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Essa porção dobrada, irmãos, havia uma cultura judaica que o primogênito recebia a porção dobrada da herança do pai, o primogênito. Sabe o que ele estava dizendo para Elias? Ele estava dizendo para Elias assim: eu preciso que o Senhor me adote como filho. E eu sendo teu filho, eu quero ser participante da herança que é tua. Só que esta herança eu quero ela dobrada. Aleluia. Ele estava dizendo: eu quero ser o seu primogênito. Eu quero ser o seu filho. Aleluia. Eu quero estar assumindo uma responsabilidade tão grande. Quando ele fala isso aqui, irmãos, não é vaidade dele, não. Não é porque ele quer ser o cara, não. Não é que ele quer ser o bambambam, não. É porque ele sabe do peso. Ele sabe quem é o seu líder.
Ele sabe quem é o seu profeta, o profeta Elias. Ele sabe quem ele é. Ele sabe, aleluia, do peso, da responsabilidade que ia pesar sobre os seus ombros. Então ele vai dizer: eu quero dar continuidade ao ministério profético do Senhor. Eu quero dar continuidade ao chamado do Senhor. Mas eu preciso da porção. Eu preciso da herança. Eu preciso, aleluia, dessa chamada da minha vida. Mas eu preciso da porção dobrada. Me adote como filho, me receba como filho. Eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Eu quero, aleluia. Não é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se dobra, não se divide. Mas é, aleluia, a virtude que estava sobre Elias. A graça que estava sobre Elias. A autoridade que estava sobre Elias. O poder de Deus que estava sobre Elias. A virtude do Espírito que estava sobre Elias. Ele está dizendo: eu quero essa porção. Eu quero esta graça. Eu quero esse fervor. Eu quero essa virtude. Aleluia. Porque ele está entendendo que grande seria o seu ministério e a sua chamada. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele estava dizendo: eu quero ser o seu sucessor espiritual. Como filho, assumo o legado do pai. Amém, amém, aleluia. Ou seja, irmãos, ele deseja continuar a missão profética de Elias, sendo reconhecido como seu principal sucessor. Isso aqui fala de desejo de capacitação espiritual. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? É que ele não quer ficar no mundo do acomodismo. Ele quer mais de Deus. Ele quer se capacitar. Ele quer se preparar. Ele quer receber mais. Ele quer ter habilidade espiritual, ele quer ter graça espiritual, ele quer discernimento espiritual, ele precisa desse fervor espiritual, ele precisa dessa percepção espiritual na vida dele, ele precisa, aleluia, abraçar esta causa, mas como um grande homem de Deus, com o instrumento das mãos de Deus. Ele não quer, aleluia, apenas o ministério para se frustrar, para voltar atrás, mas o ministério duradouro, que possa influenciar a sua geração, da sua época, do seu tempo. Ele precisa de uma renovação total de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nós aprendemos com esta passagem, com essa história, é que quem deseja servir a Deus com fidelidade, irmãos, ele precisa buscar mais na presença e da capacitação espiritual. Quem deseja receber mais, aleluia, do seu chamado, do seu ministério, essa porção dobrada fala-se de intimidade com Deus, compromisso com a missão, compromisso com a obra, compromisso com a chamada, compromisso com os propósitos de Deus. Aleluia. Mas Elias fala uma palavra para ele, irmãos, que me chama muito a atenção, e aqui eu vou encerrar. Ele vai dizer assim para ele: se tu me ver subir, você vai receber o que você está querendo. Aleluia, aleluia. Diga comigo: se me ver de subir, você vai alcançar o que você está esperando. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Sabe o que significa? Que a gente entende hoje, pastor, que infelizmente muitos querem, muitos almejam, mas não querem ter a felicidade e a alegria de ver o seu líder subir. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, se tu me veres subir, você vai alcançar. E ele agora está com seus olhares fixos em Elias. Ele vai ter a maior alegria da vida dele de ver o profeta subir. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. Talvez as pessoas querem receber, mas não têm a alegria de ver os outros subirem.
Aleluia. Mas não querem ter o prazer de ver os outros subirem, crescer, prosperar, estar na frente dele. Aleluia. Nós não estamos em um campo de competição. Nós somos servos de Deus. Deus nos chamou para servir. Enquanto você tiver a alegria e o prazer de ver o seu irmão subir, a sua liderança subir, os seus pastores subir, de ver a obra de Deus crescer, prosperar, enquanto você torcer para o bem-estar do seu irmão, Deus ele vai fazer também na tua vida. Haverá porção de Deus na sua vida, haverá porção do Espírito na sua vida, haverá porção da graça de Deus na sua vida, e o Espírito Santo de Deus te renovará, e a graça de Deus virá sobre você. Aleluia. Mas tenha alegria de ver o teu irmão subir. Aleluia. 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 Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eliseu não queria ser famoso. Ele queria ser eficaz. Ele queria ser eficiente no trabalho que ele está exercendo, que ele vai exercer. Ele não queria ser apenas um profeta, como se diz muitos por aí. Aleluia, mas alguém que faria a diferença. Como um homem de Deus, reconhecido. E você vai perceber que Deus o fez isso na vida dele. Aleluia. Os milagres que o profeta Elias fez, ele fez em dobro. A graça de Deus veio em dobro para ele. Ele tinha muita graça, muita unção, renovação, fortalecimento, virtude estava sobre ele. A graça de Deus estava sobre ele. O que eu estou dizendo nessa noite, que o Espírito de Deus veio sobre nós. E esta graça veio sobre a igreja do Senhor nessa noite. Oh, glória a Jesus. 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 E eu pergunto, você tem percebido o que Deus está fazendo ao seu redor, no meio da sua igreja? Quantos que têm essa percepção de que Deus está fazendo algo extraordinário na igreja, na vida da liderança da igreja? Deus está fazendo milagre extraordinário. Vai acontecer. Quem crê na bênção de Deus. Aleluia. 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 Oh Deus. Oh Deus. Oh Deus, oh Deus, oh Espírito Santo de Deus, que haja porção do teu Espírito, ó Pai, renovação espiritual, Senhor, e que teus filhos tenham percepção da chamada do ministério, que os teus filhos possam entender, ó Pai, a grandeza desta chamada, a vocação, ó Pai, desta chamada. Em o nome de Jesus, Senhor, nós oramos, e ministramos e profetizamos. Abençoa, Deus, teu filho, pastor Wesley, abençoa a sua família, abençoa a igreja que está sob os seus cuidados. O louvor ao Pai desta obra, desta igreja, os regentes dos louvores, a banda, Senhor, abençoa teus filhos, abençoa o Pai, os membros, os congregados, abençoa, Deus, as crianças, abençoa os pais, abençoa essas famílias. Eu ministro nessa noite as tuas bênçãos, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus abençoe.